Fala galera, hoje o Abra Seu Livro é A Arte da Guerra, esse livro excepcional com 13 capítulos. Ele foi escrito há 500 anos antes de Cristo, então é um livro quando a gente trata-se de princípios, né? Quando a gente fala de princípios, normalmente realmente é um livro, um assunto que ele perdura por muitos anos, né? Provavelmente para a eternidade. A ideia do vídeo é realmente traduzir, né? Transmitir vários trechos, várias lições que o livro nos deixa até hoje, e usando também a experiência aí de 18 anos de empresa, 12 anos de liderança também multinacional, traduzir e colocar alguns pontos voltados para o trabalho, para a empresa, para a liderança, né? Colocar alguns outros pontos. Então essa é a ideia, deixar de uma forma simples para você, de uma forma clara, e passar realmente dessa forma, traduzir alguns trechos. Então a ideia aqui, eu vou ler vários trechos do livro, né? E sempre comparando e trazendo algo, experiência que eu tive também de empresa. Mas aqui é essa a ideia. Então, para você que chegou agora aí no canal, convidado a se inscrever no canal, ativar o sininho também para sempre chegar novos vídeos, né? No momento, eu estou colocando todos os dias sempre um short ali de dicas de outros livros, e toda semana, toda terça, no momento, eu estou publicando um vídeo novo. Então, se inscreve no canal, bora aqui para mais um conteúdo. E aí, esse livro são 13 capítulos. Eu vou trazer aqui alguns trechos de alguns capítulos, né? Senão vai ficar muito extenso o vídeo, mas eu vou trazer aqui alguns trechos de alguns. E aí ele já começa no capítulo Avaliações. Ele já começa fazendo aqui já algumas observações. Então a primeira que já começa falando, né? A guerra é um assunto de importância vital para o Estado. O reino da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a ruína. E aí a gente coloca aqui o Estado como está acima, algo soberano, acima do general, enfim, de outros cargos, quando a gente fala assim da guerra. Mas aqui a gente já consegue relacionar e colocar um ponto referente à empresa e liderança. E só uma observação, claro que aqui eu vou sempre colocar alguns pontos que eu interpretei, da forma que eu interpreto alguns trechos. Obviamente ele tem várias lições, com certeza vários tesouros aqui nesse livro, que com certeza você lendo depois, com certeza tem o seu ponto de vista. E aqui eu vou colocar o meu ponto de vista particularmente, né, do que eu li, do que eu interpretei. Então esse é um ponto já importante. Então aqui quando a gente fala do Estado, né, o reino da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a ruína, e a gente traduzindo também para a empresa, a gente pode colocar também dessa forma, né? Realmente, quando a empresa está, né, concisa, né, ela está efetiva, ela realmente tem lá o treinamento efetivo dos colaboradores, realmente líderes escolhidos ali a dedo. Então, a gente consegue traduzir também para a empresa. Então, realmente é um caminho de sobrevivência ou ruína. Então, se você entrega o resultado diariamente, se você entrega o resultado para o cliente, você sobrevive no mercado. Se você não entrega, você não é eficaz, certamente você vai para a ruína, vamos dizer assim. Então sempre tem alguns trechos nesse livro que a gente consegue sempre fazer essa ponte e realmente traduzir para a realidade de uma empresa, de uma companhia, de uma organização. O livro, então, ele comenta aqui 5 fatores fundamentais para realmente ele estar na guerra. E aí eu vou ler aqui os 5, que é a influência moral, o segundo, que é a meteorologia, terreno, comando e doutrina. Antes de eu falar do primeiro, que é a influência moral, vou ler só uma frase que o livro nos comenta. Nomeia um general para liderar o ataque. A partir do momento em que as tropas tenham atravessado a fronteira, a responsabilidade legal e o gênero de dar ordens são transferidos para esse general. E aqui a gente já começa a traduzir também, né? Transmitir para a empresa a responsabilidade do general, do líder, né? Então, a partir do momento que eu escolhi o meu líder, aí sim, o time, né, a equipe, ela atravessa a fronteira, ou ela vai ali para o Gemba, ela vai para o chão de fábrica, ela vai começar a trabalhar, realmente o líder, ele acaba tendo uma responsabilidade legal, uma responsabilidade judicial. Então, enquanto empresa, assim funciona. E aí, falando do primeiro elemento, a influência moral. Provoca harmonia entre o povo e os seus dirigentes, tornando-se capaz de o levar a segui-los. E aqui é legal também que a gente faz essa ponte com o líder, né? Quando a gente fala de influenciar moralmente, quando o general do exército, o líder, o gerente, o coordenador, enfim, o encarregado, o líder, ele tem já consigo alguns valores, inclusive de servir, de dar importância às pessoas, de ser autêntico, né? De ouvir o time, enfim, de jogar junto, dar o exemplo, estar dentro ali, estar junto com o time, naturalmente você vai conseguir ter essa influência junto com os seus soldados. Né? Quando alguém lida com o povo com benevolência e retidão e nele confia, os exércitos serão unos e gratos por servir os seus chefes. É o que eu acabei de falar. O segundo, a meteorologia, o segundo elemento, e aí ele fala mais referente a forças naturais, influência do frio, do calor, do tempo.
Terceiro é o terreno, então aqui ele olha a questão de distância, espaço, se é fácil, se é difícil, se ele é aberto, se é estreito, até para os soldados, né? Sempre com o objetivo final, e aí quando a gente fala desse livro, obviamente, portanto, para esse ponto, a vitória é sempre o objetivo, né, principal. Vencer as batalhas, vencer a guerra é o objetivo, é o propósito principal. Assim como na empresa, entregar os resultados todos os dias, hora a hora, todos os dias, toda semana, entregar o resultado do mês, entregar e ter o cliente satisfeito, né, é o vencer a guerra, é o vencer a batalha todos os dias. Então aqui o terceiro elemento, o terreno, então a gente pode até inclusive trazer para uma empresa, quando a gente olha espaço, a gente olha se ele é fácil ou se não é, você vê a questão, por exemplo, de layout, né, de como que você vai se organizar os equipamentos, as máquinas, aonde o time vai trabalhar, onde vai ser melhor trabalhar para ser mais produtivo, né? Então, a gente consegue comparar, inclusive, o terreno aqui, o espaço, né, da empresa que a gente tem. Aqui o próximo é o comando. A gente fala de atributos da liderança. Olha que interessante. Comando quer dizer os atributos do general quanto a sabedoria, sinceridade, humanidade, coragem e exigência. E aí, quando a gente fala das 5 virtudes, se ele for sábio, ele será capaz de reconhecer a alteração das circunstâncias. E realmente circunstâncias podem acontecer. Por exemplo, você tem uma demanda X todos os dias, porém a demanda ela vem um pouco maior. Como que o líder vai se comportar mediante essas circunstâncias? Se ele for sincero, os seus homens acreditarão nas suas recompensas. Aqui é a confiança em líder liderado. Né? Se ele for humano, amará a humanidade, simpatizará com os outros e saberá apreciar-lhes o engenho e o esforço. Aqui também ele volta para o reconhecimento, o quanto que o time conquista e o líder reconhece. É interessante esse ponto. Se for corajoso, alcançará a vitória. Se for exigente, as suas tropas serão disciplinadas, respeitando e temendo as punições. Aqui também eu exigir o melhor, né? Eu exigir diferente de ser chato, exigir o melhor, né? Treinar, preparar a equipe para fazer o melhor. E aqui o último elemento, o quinto elemento é a doutrina. Quero dizer, organização, controle, atribuição correta dos postos de comando, ordenação das vias de abastecimento, isso olhando para a guerra, né? E fornecimento necessário às suas tropas, fornecimento de armas, equipamentos e tudo mais. Então aqui é legal que a gente fala de organização, de controle, a gente fala de rotina, agenda, ferramentas, papéis, responsabilidades. Então, mais uma vez, fazendo a ponte com o dia a dia do trabalho das empresas. E aí uma frase interessante, aqueles que o dominam são os vencedores, aqueles que não conseguem são vencidos. Então, aqueles que já trabalham com algumas doutrinas, controles, acompanham diariamente, certamente ganham a guerra, ganham a batalha. E aí, eu já mudando um pouco de capítulo, ele fala já do capítulo guerreando. Ele começa falando, né, de um modo geral, para uma operação de guerra são necessários 1000 carros rápidos, 4 cavalos, 1000 carroções de couro, 100.000 soldados, ou seja, já começa a falar aqui de recursos para a guerra, já começa a falar de pessoas, de quantidade, já começa a dar números. Quantas pessoas eu preciso para fazer 30 peças por hora, entregar 50 pacotes por hora ou por minuto? Então aqui realmente já começa a falar de recursos, a gente sempre, né, colocando e traduzindo aí para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Mais um pouco aqui abaixo ele comenta, carregar alabardas são já as ferramentas, as armas que eles utilizam, diversas armas, equipamentos militares, fardamentos, ou seja, quais os equipamentos de proteção, quais os uniformes, quais as fardas, vamos dizer assim, que nós temos que utilizar, quais equipamentos. Na empresa a gente utiliza um aparelho para poder escanear alguma coisa, uma máquina, uma empilhadeira, né, um torno para uma fábrica, uma metalúrgica, quais são todas as ferramentas que o mecânico utiliza. Então realmente aqui a gente precisa saber disso. 72 infantes, 10 cozinheiros, servos, 5 homens para cuidar dos uniformes. Então, na empresa, a gente precisa do motorista para levar os funcionários para a empresa, a gente precisa também de cozinheiro, os colaboradores, né, recarregar a energia. Então, são várias pessoas, realmente um grandes recursos que a gente precisa para movimentar uma guerra, para movimentar uma companhia, uma empresa. Custos. Quando o exército trava campanhas demoradas, guerras demoradas, batalhas demoradas, os fundos estatais nunca são suficientes. Ou seja, se você teve algum problema e não se preparou antes, não planejou, saiu fora do controle, vai gerar um custo para o cliente, para você, para alguém vai gerar custo. Então isso é bem interessante, acontece, é bem comum acontecer nas empresas, né? Falando um pouco de estratégia ofensiva, aquela que eu vou realmente, de fato, ir para frente para agredir e ganhar a guerra. Então esse é um dos capítulos bem interessantes. Ele já começa falando assim, né? É de extrema importância atacar a estratégia do inimigo. Aquele que se revela superior
na resolução de dificuldades os faz antes de elas surgirem. Aqui já é um plano de contingência, a gente pode dizer. Quantas pessoas, quantos líderes, quantas empresas já se preparam antes, se planejam antes? Então, dificuldades vão acontecer, mas realmente se preparar antes, você se torna superior a elas. Tá? Aqui ele já começa a falar um pouco também de estratégias bem específicas. Quando tiveres 10 por cada um do inimigo, cerca-o. 5 vezes maior do que ele, ataca-o. A minha força é 5 vezes a do inimigo, eu vou para frente. Se tens o dobro, divida-se. Então aqui ele fala de uma estratégia bem específica. E realmente a gente fala de números, né? Se tem menos tropas do que ele, evita temporariamente o seu assalto inicial. Porém, se eu estiver organizado e o inimigo em desordem, se eu estiver atento e o inimigo descuidado, aí realmente a gente vai para a batalha. Aqui ele está falando realmente de estratégia para realmente entregar o resultado. Então, se eu, por exemplo, sou preparado para entregar 100 peças por hora e realmente eu consigo entregar, ok. Né? Mas lógico, pode surgir no dia a dia, né? Demandas que o cliente coloca, por exemplo, uma quantidade a mais. Será que eu estou preparado para aquilo? Tenho que alinhar, né? E tenho que comunicar realmente de uma forma antecipada para ele, para que eu realmente entregue esse número que ele me pediu. Então, se eu tiver realmente dentro da minha meta, eu consigo entregar, a gente ataca e vai entregar o resultado. Mas se não, é importante a gente levantar a mão e envolver o cliente nisso também, né? E realmente mostrar os números. Mais para frente, um soberano rodeado de pessoas certas prospera. Aquele que isso não conseguir, cairá na ruína. Olha que interessante essa frase. Rodeado de pessoas certas. Aqui é escolher o time certo, realmente escolher um líder da forma correta. Sempre a gente vai acertar? Não necessariamente, a gente vai errar e faz parte disso na guerra, ou faz parte disso nas organizações, nas empresas de uma forma geral. Mas realmente, utilizar, né, sempre dos seus valores, né, de técnicas para recrutamento, faz toda a diferença, para realmente ter um time forte, para realmente ganhar essa guerra, né, essa batalha. A chave, né, uma das chaves aqui para a gente se preparar. Confiar nos incultos e não se preparar é o maior dos crimes. Preparar-se de antemão para todas as contingências é a maior das virtudes. Aqui ele já fala, um plano de contingência. Quem está preparado para isso? Né, simplesmente teve um engarrafamento, um trânsito intenso, uma chuva muito forte, né, o ônibus atrasou, não conseguiu levar alguns colaboradores, ou teve algum imprevisto dentro da empresa, quebrou uma ferramenta, parou o sistema. Qual o plano de contingência que hoje as empresas têm, as fábricas têm? Então, é bem interessante a gente fazer esse plano de contingência. Quem estiver confuso quanto a seus propósitos não poderá derrotar o inimigo. Ou seja, confuso quanto aos propósitos. Aqui a gente pode traduzir, inclusive, falar de comunicação clara. Quanto que o líder está se comunicando de uma forma transparente e clara, né? Inclusive trazendo o time, ouvindo o time, se há alguma dúvida, se há perguntas. Então, é bem interessante isso aqui para a liderança. Fazer as nomeações é atributo do soberano, algo que está acima do general. As decisões, as batalhas respeitantes pertencem ao general. Então aqui é papéis e responsabilidades. O soberano, o Estado, né, o CEO tem a responsabilidade dele. O general, o líder, o gerente, o encarregado, enfim, o líder de linha, ele tem a sua responsabilidade. Um soberano de caráter inteligente deve saber escolher o homem certo, confiar-lhe as responsabilidades e aguardar os resultados. Treinou, preparou, comunicou, conversou, testou, alinhou a estratégia, confia e aguarda o resultado. Direi, pois, conhece-te a ti e ao teu inimigo, e em 100 batalhas que sejam, nunca correrás perigo. Conhece a ti, ouve o time, reúne o time, mostra os resultados, mostra onde a gente está evoluindo de uma forma positiva. Aonde não está indo bem, ouve o time. Né? Isso é realmente ao conhecer a ti, olhar para dentro, isso é importante, olhar para o time, olhar a liderança e olhar para si também. Né? Não é só o time estar treinado e preparado, o líder também tem que sempre treinar e sempre aperfeiçoar. Olhando no próximo capítulo, o que depende de mim posso fazer, o que depende do inimigo não está nas minhas mãos. Então o que eu estou fazendo que está nas minhas mãos enquanto líder, né, que eu posso transmitir, né, e passar isso para o meu time. Então o que está na minha mão eu consigo fazer, o que não está eu peço ajuda, né? Olho para um gestor também, para um companheiro, peço ajuda para ele. Aqui no mais para frente ele comenta alguns elementos da guerra. São 5 elementos. Primeiro, a noção de espaço, a apreciação das quantidades, os cálculos, comparações e possibilidades de vitórias. Olha que interessante, aqui ele fala já de números, cálculos, quantidades, o quanto que a gente precisa na companhia hoje, nas empresas, olharem para os números, fazer o tracking, acompanhar a performance.
hora de um colaborador, de um time, quantas peças que é para eu fazer na hora, e se de fato eu estou fazendo isso. Então, olhar a evolução, né? A gente tem a nossa meta, a gente está evoluindo muito bem? Está muito acima da meta? Ou está muito abaixo a produtividade? Ou por que não está produzindo? É referente ao espaço? Será que é o espaço, ele precisa de oportunidade de ajustar o layout, deixar mais perto ou mais próximo algumas ferramentas das pessoas, para que aí sim a gente consiga atingir? Ou trazer uma inovação, um sistema diferente, um aplicativo diferente para a companhia? Olhar para um concorrente no bom sentido, fazer um benchmark, trazer algo melhor, trazer uma inovação para a empresa? Então é um negócio bem interessante aqui que o livro nos comenta, que a gente consegue de verdade trazer para nós. É em virtude da disposição que um general vitorioso consegue fazer que a sua gente lute como a força de águas represadas. Então aqui é a força do líder. Enquanto ele dá exemplo e serve, o time também ele luta junto. No próximo capítulo ele fala de energia, aqui o quanto que a gente gasta de uma forma inteligente energia. De um modo geral, até o Sun Tzu, né, que é o general, que é o cara desse livro aqui, ele fala: dirigir muitos é quase igual a dirigir poucos. É somente uma questão de organização, de ordem. Para se dirigir um exército, primeiro confio as responsabilidades aos generais, depois aos seus auxiliares, seus soldados, tenentes, etc. Mais uma vez aqui é o papel e a responsabilidade, né? De realmente cada um ter o seu papel, cada um ter a sua forma de olhar e acompanhar os resultados da empresa. Aqui as forças que enfrentam o inimigo são as normais. As que eles castigam os flancos ou os lados são as forças extraordinárias. Então aqui é um nível de energia. Né? Muitas vezes você vai colocar uma energia muito maior em dias fortes, né? Tem empresas que no final do mês é mais forte, no meio é mais forte ou no começo, então é bem relativo. Tem momentos que às vezes tem uma baixa demanda, eu coloco menos energia, aproveita esse momento para treinar, aperfeiçoar, ajustar a estratégia, levar isso, comunicar para o time. Tem momentos que você vai colocar uma energia muito maior, você vai precisar de, por exemplo, pegar outras pessoas de outros setores para ajudar a entregar uma demanda, que é uma sinergia que você faz dentro da empresa, ou empresas que têm mais unidades, trazer empresas de fora para ajudar a entregar esse número, entregar essa meta. Então, qual o nível de energia que a gente está gastando para poder entregar um resultado? E claro, sempre gastar de uma forma inteligente. A ordem e a desordem dependem de organização. A coragem e a covardia das circunstâncias que podem ocorrer, né, na guerra, na empresa, no dia a dia. A força e a fraqueza também dependem da disposição. Olha que interessante essa frase. Os valentes lutam, os cautelosos defendem e os sábios aconselham. De nenhum será te perder o talento. Olha o que está escrito aqui no livro, já foi escrito há 500 anos de Cristo. E que a gente utiliza hoje para as nossas companhias. A gente tem 3 perfis aqui, né? Os valentes, os cautelosos e os sábios. Então aqui é um olhar também do líder, enquanto líder, de olhar realmente para o perfil de cada um, colocar cada um, quem sabe, potencializar a habilidade, a competência de cada um é interessante. Olhar, às vezes aquele cara ele é muito bom naquele setor e o outro, o Joãozinho, ele é muito bom naquele outro setor. Então olha o olhar, todos têm muitas vezes lugares e tem lugar ali na empresa, mas vale realmente ter esse olhar de às vezes é colocar a pessoa certa no tempo certo, no lugar certo, assim como na guerra. As ordens do soberano, muito embora não devam ser atacadas, porque obviamente ele é um superior, não são para seguir se o general nelas notar perigosa interferência a partir da capital. Aqui é interessante, porque muitas vezes a gente recebe uma ordem de um superior, ele pediu para fazer aquilo, mas você, de uma forma, usando o seu pensamento exato, pensamento claro, sua razão, você vê que aquilo vai dar ruim, vai dar merda, então você acaba levantando a mão e pede, opa, peraí, e se a gente pensar de uma forma diferente, fazer algo diferente? Então, respeitar também as atribuições, os papéis de cada um, mas ouvir também é muito importante. Na guerra não é doutrina não esperar que o inimigo não venha. Ele vai vir, natural, vai ter demandas, vai ter algumas circunstâncias, desafios difíceis no dia a dia, assim como na guerra vai ter na empresa. Mas sim, estar pronto para recebê-los. Não o convencer-se de que não nos atacará, mas sim tornar-se invencível a si próprio. Preparar, treinar, praticar, testar, dar oportunidade, ouvir, colocar melhorias, acompanhar as melhorias, acompanhar os resultados, fazer esse track, fazer o acompanhamento. Então, nos preparar, olhar para si, realmente para a gente estar sempre muito à frente para entregar o resultado para o cliente. Aqui agora, 5 qualidades negativas no caráter de um general. Então, a gente pode aprender também com algo negativo, olha lá. Primeira, se é ousado, pode ser abatido. Peraí, mas ser ousado também é bom, é positivo. Por que aqui está falando que é negativo? Aqui ele comenta realmente de coragem e tudo mais. Mas a gente pode traduzir aqui, olhando para a empresa, o cuidado de você também ser muito ousado, o cuidado que você tem que ter de entrar numa pressão tão grande e às vezes não olhar para algo que simples, algo que está muito próximo de você, que você poderia entregar resultado. Então, cuidado também de resolver algo sozinho,
Então, numa pressão gigantesca, dá um passo para trás, respira, faz uma reunião rápida com as pessoas experientes de confiança do seu time. Segundo elemento negativo, se é covarde, é capturado. Então, cuidado. Se é exaltado, pode fazer figura de louco. Então, esse é o terceiro elemento. Então, se você está liderando, dá o exemplo, demonstra firmeza, paciência e segurança. Quarto elemento, se tem um sentido de honra demasiado delicado, pode ser caluniado. Então, cuidado aqui de olhar para si, olhar só para a sua reputação, de não olhar mais para nada. Então, olha assim para si como ser melhor, né? Treinar também, mas olhar para o todo, para a equipe. O quinto elemento negativo e último, se é de natureza misericordiosa, é fácil de perturbar. Então, cuidado aqui de, até comenta, é incapaz de perder isso para ganhar aquilo. Então, algo bem simples. Uma frase bem legal aqui, já estou finalizando, o derruir do exército e a morte do general são os resultados inevitáveis dessas limitações, ou seja, desses elementos negativos. Então, se você tem esses valores, muito cuidado. Certamente você não vai ganhar a guerra, você não vai entregar o resultado e a empresa não vai dar lucro. Então, você perde o time, né? Você deixa o cliente satisfeito, não vai ser legal. Quando o general se agarra a planos desnecessários, todos ficam cansados. Quando não existe consistência na administração e nas ordens, o moral dos homens vai para baixo e os oficiais exaltam-se em excesso. Então, não gasta pilha, não gasta sem necessidade, bala sem necessidade. Mantenha a consistência, fazer todos os dias que precisa ser feito. Mostra para o time que os resultados estão trazendo resultado, ou que vai ter resultado. Mas independente, a consistência aqui é importante. Fazer todos os dias, não desistir do meio do caminho. Faz uma, duas e para. Não, faz todos os dias, que com certeza em algum momento vai dar certo. E para finalizar, a última frase aqui, para você que já chegou agora, não está inscrito, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like também se você gostou do vídeo e compartilha com os demais. Para fechar essa frase aqui bem interessante. Quando as ordens forem verdadeiramente dignas de confiança e bem cumpridas, a relação entre o comandante e as suas tropas é de satisfazer. Então, quando a relação é de confiança, o líder com o seu liderado, tem uma comunicação clara, transparente, segura, confiante, firme com as pessoas, com certeza a vitória vai vir, vai vencer a batalha, vai vencer a guerra, os resultados da empresa vão ser entregues, o cliente vai ficar satisfeito. Então aqui é interessante, dar importância para as pessoas, dar ouvido para as pessoas, faz todo sentido. Então eu coloquei algumas frases desse livro, espero que você tenha gostado, tentando traduzir também, trazer uma abordagem olhando para a empresa. Isso a gente pode trazer abordagem para a família também, que é uma empresa, querendo ou não, para o relacionamento. Então a gente pode olhar, e tem vários outros tesouros também ocultos aqui no livro. Esse livro é um livro de princípios, então espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.